Olá pessoal, tudo bem com vocês? Rodrigo Rebeck por aqui, começando mais uma aula bacana no canal Bolsa Fácil, trazendo dicas e análises para você e ficando craque nos seus investimentos em ações aí na Bolsa de Valores. Para essa segunda-feira, o tema da nossa aula vai ser um estudo de caso sobre uma operação que eu recomendei para vocês algumas semanas atrás, sobre a Valid, pelo ticker VLID3, uma companhia primariamente aí de certificação digital, uma companhia muito interessante. A call ela foi dada no dia 15 de julho desse ano aqui, de 2024, e 2 meses depois a gente vê que houve uma valorização de quase 50%. Então a ideia é fazer um estudo de caso, fazer uma engenharia reversa para você poder entender como que foi essa operação, como que ela está desenrolando aí na nossa carteira. Em outubro de 2023, a gente vê como o mercado fez esse pivô de alta. A gente tinha aqui essa região de 14,50 funcionando como resistência. Tivemos a entrada dos compradores. Uma vez que o mercado rompeu esse nível, houve a correção. E aqui em outubro de 23, funcionando como suporte. Execução aí do pivô de alta. De outubro de 23 até o começo de 2024, nós tivemos uma valorização de 45% do papel. E no primeiro semestre desse ano, a gente pode ver como a entrada dos vendedores ali em janeiro de 24 derrubou o papel aproximadamente 30% até junho de 24, finalzinho aí de junho de 24, né? E nesse momento, quando os preços chegaram nessa região, eu já comecei a ficar de olho, porque era uma região de interesse do mercado, era uma resistência que depois virou suporte, e eu particularmente eu gosto desses movimentos de queda, porque pode ser a chance da gente comprar uma boa ação quando ela está mais barata. E a gente pode ver aqui no gráfico semanal a formação de um doji. Depois nós tivemos esse candle de alta, mas ainda não havia fechado acima da máxima do doji. E na semana do dia 15 foi justamente o fechamento acima da máxima do doji, que foi essa aula, né? Essa call, essa recomendação de compra da Valid pela seta azul. E a gente pode ver também que o preço de compra, a recomendação de compra foi na casa de 15,68 e de lá para cá, a gente pode arredondar aí para 2 meses, o papel disparou, teve uma valorização de 45% e ainda mais quase 3% que a gente ganhou, porque estivemos presentes dentro da Datacom para o recebimento de juros sobre capital próprio, tá? Bom, vamos dar uma olhada aqui em alguns números interessantes da planilha que eu mantenho aqui para os nossos estudos, os registros, né? Então aqui, essa call da Valid no dia 15 de julho de 24, a 15,68 e agora o papel oscilando aí entre 22 e 23, trazendo essa valorização muito bacana, quase 50% em aproximadamente 2 meses de operação. Alguns números importantes, alguns números interessantes que a gente pode observar aqui pelo site Investidor 10. Vamos descer para os indicadores, para que a gente possa observar. Então, a companhia operando com margem líquida acima de 10%, que é o nosso filtro. Endividamento também não preocupa, a dívida líquida abaixo de 0,5%, abaixo de 50% do patrimônio líquido. Muito importante que seja uma companhia lucrativa com baixo endividamento, porque daí a gente entende que a gente pode ser um pequeno sócio de um grande negócio, um negócio lucrativo, promissor e com baixo risco de falência. Em termos de múltiplos, tá? O papel na casa de R$22, a gente tem um lucro por ação de quase 4, e aí o nosso PL ele vai indicar
para, nesse momento, em teoria, para um retorno aí abaixo de 6 anos, o PL muito interessante, abaixo do nosso filtro de 15, e também o PVP, ó, nesse momento o papel só com 13% de ágio sobre o que tenderia a ser o valor justo de mercado, que a gente pode observar pelo VPA, quando a gente divide o patrimônio líquido da companhia pelo número de ações listadas na Bolsa, a gente tem uma ideia que o preço justo deveria ser R$20, e a gente comprando o papel a 22, quase que a gente pagando elas por elas, bem em cima aí do que poderia ser o preço justo, e também nesse momento a companhia pagando um dividendo interessante também acima de 6%, que é a média mínima exigida aí do mercado. Vamos ver algumas outras informações, aqui, ó, algumas outras informações interessantes. Então, a gente conseguiu pegar esse juro sobre capital próprio. A Datacom foi no dia 9 de agosto de 24, pagamento no dia 16, mas a nossa entrada foi no dia 15 de julho. Então, saiu ainda um troquinho aí, né? Mais 0,44 centavos por ação. Nada reforçou o lucro, a nossa posição ali da Valid, além da valorização que nós tivemos. Vamos ver aqui. Aqui também é muito legal que o site Investidor 10 traz para a gente um resumo sobre o que é a companhia, o que ela faz, o histórico de atuação do mercado. Fica mais fácil, mais prático de você entender a companhia num primeiro momento do que se aprofundar eventualmente na seção de RI, tá? De relação com o investidor no site. Agora, bom, do Investidor 10 é isso. Agora, eu tenho aqui as minhas planilhas também. Deixa eu aumentar um pouco para a gente poder entender esses dados aqui que eu lancei. Vamos lá. Olha que interessante. Então, nessa coluna aqui, a gente tem o lucro líquido de 2009 para cá. A gente vê que a companhia ela teve um lucro líquido sólido, consistente, perene, em crescimento. Porém, em 2020, foi um ano bastante tenebroso devido à pandemia. A companhia sentindo bastante o fechamento, né, a quarentena. Então a gente vê que o único exercício que apresentou prejuízo foi no ano de 2020, mas rapidamente aqui, ó, 21, 22, 23 e atualmente agora a companhia já rebatendo esse período da pandemia, mostrando aí uma lucratividade muito interessante, bastante acima da média, tá? Em termos aqui de cotação também, o ano de 2023 foi um ano muito bom. O papel saiu da região de 8 para R$19 e agora em 2024 segue subindo também. Dividendos. Dividendos, a gente vê que a companhia historicamente também ela paga dividendos, então pode ser essa posição para a gente ganhar a ideia de comprar bom e barato lá no fundão para a gente ganhar com a valorização e com dividendos, mas a gente vê que os anos de 2020 e 2021 a Valid não distribuiu dividendos, muito provavelmente retendo tudo que era possível do seu faturamento para reequilibrar as contas, já que nós tivemos esse exercício do ano de 2020 da pandemia que trouxe um prejuízo, né? Porém, mesmo com esse prejuízo, esse gráfico aqui também acredito ser bastante interessante. Deixa só eu diminuir um pouco para ficar mais fácil da gente fazer a leitura. Pronto. Nesse gráfico, então, eu jogo aqui essa linha laranja, para mim, é a mais importante, porque é a média de lucro líquido da companhia, e a gente vê que de 2009 para cá, uma curva relativamente estável. Em 2020, tivemos um pequeno recuo, devido ao lucro líquido do exercício ter sido bastante negativo, mas a gente vê que a companhia, apesar de ter tomado uma pancada ali no lucro em 2020, ela conseguiu se manter,
estável, sólida, perene, consistente. Quanto mais longevo a gente conseguir analisar esse histórico dos balanços aí, melhor a gente consegue entender que a companhia ela é mais resiliente, atravessando diversas crises. Nem sempre vai navegar no Oceano Azul, e é importante a gente ter esse teste de estresse aí da companhia para entender que ela consegue superar crises, superar desafios. E a gente vê que em 2020, lá no fundão, mais de 2020 para cá, exponencialmente já no exercício de 21, o lucro líquido voltando para a média, em 2022 muito próximo também, e nos últimos anos a companhia vem aumentando aí o seu lucro líquido. Então, é bastante interessante, né? Bastante interessante a gente ver como tanto análise técnica como alguns números importantes a gente consegue entender. E a nossa ideia é justamente essa. Nossa ideia é do buy and hold, a gente ficar de olho em companhias boas para eventualmente aproveitar essas oportunidades de comprar o papel quando ele está barato, para que a gente possa surfar essa valorização e ficar bem posicionado no recebimento de dividendos, tá certo? Então, a Valid, uma companhia que tem se valorizado bastante aí nos últimos tempos, uma call interessante da nossa carteira, e eu deixo o convite para você. Todas as segundas-feiras eu faço análise de alguma ação que eu acredito está interessante, a gente passa aqui pelo gráfico, a gente mostra aqui alguns números. Não sou o dono da verdade, tá? Mas a minha ideia é compartilhar a minha opinião, a minha experiência na Bolsa de Valores para que você possa ir aprendendo e para que você possa ter repertório para sua tomada de decisão para uma carteira mais eficiente. Se você gostou então desse vídeo, peço que você deixe a sua curtida, se inscreva aqui para você não perder nenhuma aula e se caso você quiser se aprofundar em investimentos aí na Bolsa de Valores, aqui na descrição tem o curso Bolsa Fácil, meu curso online, para você ficar craque aí em ações, tá certo? Grande abraço então para você e até a nossa próxima aula.